Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma aula, nossa terceira aula de estatística não, Rafael, matemática financeira. Ok? É muita conta na cabeça, Rafael, a gente fica doido. Boa noite, Rafael. Boa noite, professor Júnior, boa noite a todos os alunos, tutores, coordenadores de polo. Então, a nossa terceira aula de matemática financeira, onde a gente vai dar sequência no conteúdo, que na aula anterior trabalhamos juros simples, então, juro composto. Esse é o nosso próximo conteúdo. Muito bem, já que você abordou o nosso próximo conteúdo, os objetivos que a gente vai trabalhar na disciplina de hoje, Rafael. Então, os objetivos vão estar relacionados a juro composto. Então, a partir do regime de capitalização composta, calcular o valor futuro, ou seja, o nosso montante, o principal, ou seja, o capital, e tudo isso dentro do regime de juros compostos. Além disso, indicar e aplicar a equivalência de capitais a juros compostos. Ok. Então hoje o conteúdo que a gente vai abordar é juros compostos. Lembrando que na aula passada nós trabalhamos com juros simples, ok? E aí uma diferença básica, e a gente vai trabalhar isso, o juros simples, ele só leva em conta aquele capital do primeiro mês, o capital inicial. O do primeiro mês, do primeiro ano, depende o período que se está trabalhando, a quantidade de período. Já o juros compostos, ele vai levar em consideração o capital de todos os meses, ele vai englobando isso ao longo de todo o período, ok? Vamos ver melhor nos nossos slides. Então, só para destacar, o que diferencia o regime de juros simples do regime de juros compostos é que enquanto no juros simples, os juros são calculados somente sobre aquele capital inicial aplicado e nos juros compostos, os juros são calculados sobre o montante gerado até o período anterior. Então, por exemplo, no regime de juros simples, se eu tivesse 3 meses, os juros, ao final, só levariam em consideração o capital do primeiro mês. Primeiro mês. Já nos juros compostos, não. Ao final do primeiro mês, capital e juro viraria montante de novo. Ok? No segundo mês, ele pegaria tudo que gerou no final do primeiro e jogaria para o segundo. Esse segundo é que era o capital. E aí ele vai aumentando essa proporção ao longo de todo o período de capitalização. Vejam nossos exemplos que nós trouxemos aqui, ó. Um capital de R$1.000 aplicado por 10 meses a uma taxa simples de 10% ao mês. Ok? Esse capital que está aplicado em 10% ao mês, rende que valor ao final de cada período? Rende que valor ao final de cada período? Essa capitalização aqui é uma capitalização simples, ok? Juros simples. Vamos ver o que ocorre? Então eu tenho aqui o meu primeiro período, o primeiro mês, né? Meu capital inicial, R$1.000. A minha taxa de juros. Lembra como é que calcula? Juros capital vezes, como é que calcula juros? Juros é igual capital vezes taxa, vezes tempo. Se é um período só, significa que o tempo é 1. Basta multiplicar 1.000 vezes 0,010, que é o 10%. Isso vai render, no final do primeiro período, R$100. Ok? No final do primeiro período vai render R$100. Qual é o meu valor final? 1.100, que é o capital mais os juros. O capital é o meu valor presente, inicial. E aí eu tenho, no segundo mês, eu vou calcular os juros em cima do capital inicial. A taxa, no final do segundo mês, vai render quantos? Os mesmos R$100, ok? Vai render os mesmos R$100. O capital inicial é o mesmo, é o primeiro, R$1.000. E aí como é que eu junto? Eu junto 1.200. Por que 1.200? 100 do primeiro mês, mais esses 100 do segundo. Ó. 100 do primeiro mês, mais os 100 do segundo. 100 mais 100, 200. Mais o capital inicial que eu tinha de 1.000, 1.200. Ok? Simples. E aí eu vou fazendo isso em todos os períodos. Ó, ao final do terceiro mês vai render quantos? R$100. Ao final do quarto mês vai render quanto? R$100. Do nono mês, do 10º mês. Ok? Então, no juro simples, o juro é sempre calculado em cima daquele capital inicial. Ponto. Não tem segredo. Agora que a gente vai abordar o que ocorre nos juros compostos desse mesmo exemplo. Os mesmos R$1.000 por 10 meses, só que agora a gente vai abordar o conceito de juros compostos. A taxa é a mesma, 10%. Ok? Então vamos lá.
R$1.000 no primeiro mês, ok? R$1.000 é o meu capital inicial, o meu principal, vezes a taxa. Isso vai render no final do primeiro mês R$100 de juros. R$100 de juros no final do primeiro mês. Quanto que eu tenho ao final do primeiro mês? Tudo. Quanto que eu tenho? Capital mais os juros. Eu tenho R$1.100. R$1.100. No segundo mês, apesar que aqui, o meu capital já não vai ser R$1.000 mais, ok? Por que o meu capital não vai ser R$1.000 mais? Porque eu vou pegar aquele montante que foi gerado, 1.100, ele vem para cá, ó. 1.100. 1.100. Opa, acho que tem um número a mais aqui. Ok? Tá vendo a diferença dos juros simples? Eu não vou ter mais os R$1.000 aqui, eu vou ter 1.100. E aí, 1.100 vezes a taxa 0,10, isso já vai dar 110 no segundo mês, ok? Quanto que eu tenho no segundo mês? Eu já vou ter R$1.210. Naquele exemplo de juros simples, eu tinha 1.200. Observe que em 2 meses, os juros compostos já deu uma diferença de R$10, ok? E aí eu vou fazendo isso até os últimos meses. No terceiro mês, o meu capital inicial não vai ser mais os R$1.000, vai ser esse aqui, ó. O que foi gerado até o final do segundo. Então aqui eu vou ter 1.210, ok? 1.210. Aí eu pego esses 1.210 vezes a taxa, 1.210 vezes 0,01, isso vai render R$121 de juros. Olha aqui. Quanto que eu tenho no final do terceiro mês? R$1.331. Ok? R$1.331. E aí eu vou fazendo isso ao longo dos 10 meses. Quando eu for para o quarto mês, o meu capital já não vai ser mais R$1.000. Vai ser os R$1.331. E aí eu vou fazendo isso ao longo dos meus 10 meses. Ok? Quando eu chegar aqui no meu último período, ó, eu vou sempre pegar o capital do mês anterior. Só para voltar aqui na definição. Juros compostos, os juros são calculados sobre o montante gerado até o período anterior. Os juros, destacar de outra cor, os juros são calculados sobre o montante gerado até o período anterior. Essa é a definição de cálculo do juros compostos. Então, olha só, período anterior ao 10º mês é o 9º mês. Quanto que eu tenho no 9º mês? R$2.357,95. Quando eu for para o 10º mês, o meu capital inicial não vai ser mais aqueles R$1.000, vai ser o capital gerado até o mês anterior. E até o mês anterior vai ser esse R$2.357,95. Isso vezes a taxa de 0,10 centavos, ok? 0,10, vai dar R$235,95. E no final dos 10 meses, eu vou ter uma diferença, né? Eu tenho um montante final de R$2.593,74, ok? Observe a diferença. No juros simples, eu levo em consideração somente aqueles R$1.000 iniciais. Nos juros compostos, esses R$1.000, ele é juntado com o capital que gerou no primeiro mês, 1.000 mais 100, 1.100, e isso vai para o segundo 1.100. E aí o cálculo do segundo vai dar 1.210, aí eu pego esses 210 e jogo para o terceiro, e assim sucessivamente. Ok? Olha aqui uma diferença. Graficamente, a gente pode verificar essa diferença. Os dois capitais partiram do mesmo valor, R$1.000. Ó, mês 1, ok? Os dois têm o mesmo capital. No primeiro mês, ao longo do final do primeiro mês, os dois rendem a mesma quantidade, o período é igual. Juros simples e juro composto em um único período, o valor resultado é igual. 1.100, está aqui destacado. A partir daí, vocês verificou que no final do segundo mês, nos juros compostos, já tinha uma diferença de R$10 a mais. E depois de 10 meses, tem quantos reais a mais? Depois de 10 meses, eu tenho R$593 a mais. Esse aqui é o simples.
e esse aqui é o composto. Daqui nós podemos tirar de duas conclusões. Quando eu trabalho com juros simples, essa reta que está em azul, essa reta aqui, isso, essa reta aqui, se é uma reta, então, no juros simples, a equação é linear, ela é constante, ok? O que aumenta no primeiro mês, também vai aumentar no segundo, também vai aumentar no terceiro, vai aumentar no quarto período. Lembra? Aumentou só de 100 em 100, é linear. A gente chama isso de PA, progressão aritmética. Lembra lá do ensino médio? Progressão aritmética, essa progressão constante. Já os juros compostos, essa linha vermelha, esse gráfico vermelho, ele forma meio que uma parábola, né? Isso aqui é uma equação exponencial, tem potência. Aquelas equações que têm potência exponencial, ok? E aí a gente chama isso de progressão geométrica. Ela cresce mais rápido, ok? Então o juros simples é uma PA, é linear, é constante. Os juros compostos, ele é geométrico, ele cresce mais rápido. Temos mais um exemplo aqui daquela planilha para a gente finalizar essas dúvidas iniciais aqui. Ó, uma aplicação de R$500 de juros de 1% ao mês, ok? Num período de 4 meses. Rende qual valor no final de cada período? Ok? 1% ao mês, durante 4 meses, um capital de R$500. Vai render quanto no final de cada período? Utilizando o conceito de juros simples, então eu vou ter, ó, o meu valor inicial, R$500, vezes a taxa, que é 1 dividido para 100 vai dar 0,01. 500 vezes 0,01 vai dar o quê? Igual a 5. Qual é o meu montante no final do primeiro mês? R$500 de capital mais 5 de juros. 505. Pronto. Olha os juros compostos, o que acontece? Quando vai para o segundo mês, eu não vou ter mais 500, eu vou ter 505. Ok? 505. E aí eu faço toda a operação. 505 vezes a taxa, que é 0,01. Isso vai render R$ 5,05. E aí, ao final do segundo mês, qual é o meu montante? Qual é o meu valor final ao final do segundo mês? São os 505 que eu tinha antes, 505 que eu tinha aqui, ok? Mais os juros que rendeu aqui. Então, eu vou ter R$ 510,05. Ponto. Fiz o cálculo do segundo mês. Eu vou para o terceiro mês. Lembra? O que era montante no final do segundo, o que era valor final no final do segundo mês, quando vai para o início do terceiro mês, ele vira capital. Vezes a taxa, que é 0,01. Isso vai render no terceiro mês R$ 5,10. R$ 5,10. Aí eu vou somar R$ 5,10 mais o meu capital de antes, 505,05. Então eu vou ter 515 ao final do terceiro mês. Ao final do terceiro eu vou ter 515,15. Esse 515 ele vira capital no quarto. E aí sucessivamente. Vezes 0,01, ok? Isso vai dar R$ 5,15. Ao final do quarto período, eu vou ter um montante, um valor final de R$ 520,30. Se fosse no juros simples, todos os meses ia render o quê? 5, 5, 5, 5. Ele é constante, ele é linear, ele não muda de um período para outro. Já os juros compostos, não. Ele vai acumulando, correto? Rafael, agora o aluno deve estar perguntando lá, mas ele vai precisar de fazer essa tabela todas as vezes para construir o exercício? A tabela pode até ser prática para você entender o processo e quando o prazo é pequeno. Mas imagine que você tem, por exemplo, um dinheiro depositado na caderneta de poupança e só vai retirar daqui 20 anos. Então você vai ter 240 capitalizações. Imagine fazer essa tabela com 240 linhas. Então é inviável matematicamente. Então por isso a gente vai conhecer uma fórmula matemática de resolver isso sem ter que calcular mês por mês. Certo?
Você tá tarefa dos alunos fazer isso aí de 240 boa linhas? Atividade, já pensou? Não, vamos passar um dia Financiamento inteiro. de uma casa própria de 35 300, anos, vai dar isso, aí... 300 meses? Nossa, 300 bom trabalho. meses. Eles estão adorando lá nos campos, ó. Muito bem. Você não precisa, então, construir essa tabela para resolver os exercícios. Pode, se quiser, ok? Mas você pode usar uma equação matemática para a gente resolver os exercícios de uma maneira mais prática e mais rápida. Uma maneira de resolver é esta daqui, ok? Vamos lá. Antes de passar ela, ó, juros compostos são aqueles que em cada período financeiro, a partir do segundo, ok? São calculados sobre o montante relativo ao período anterior. Lembram? Aquilo que é gerado no final do segundo mês, quando vai para o terceiro, aquele montante do segundo, no terceiro ele vira capital para ser aplicado. Ok? Após cada período, os juros são incorporados ao capital. Lembram? Após cada período, ou seja, no final do quarto período, no final do quarto mês, quarto ano, quarto dia, sei lá, depende do tipo de período que você está trabalhando. No final do quarto período, isso aqui que ele falou, os juros são incorporados ao capital. Juros mais capital vira montante, ok? E esse montante, ele passa a render juros. E, usualmente, chamamos de juros sobre juros. E, por definição infinita, chegamos a uma fórmula que faz esse cálculo. E a fórmula é essa daqui. Só lembrando que, na hora da formatação, sumiu uma letrinha aqui. Tem um P aqui, ok, galera? Tem um P aqui. Então, a fórmula é essa aqui. Essa equação destacada em azul. Que a fórmula é FV, ok? O FV é o futuro valor. Você já sabe. Futuro, vamos anotar aí. Valor. Ou também depende, ou montante. Depende do livro que você está anotando. Depende do exercício, ele traz essa anotação. Futuro valor, ok? É o montante. Pode ser também o montante. Aqui tem o PV. PV é o presente valor. Eu acho que na hora da formatação final, a letrinha sumiu aqui. Presente valor. E as outras letras vocês já decoraram. Eu acho que os nossos alunos já decoraram, né, Rafael? O I é a taxa e o N é o tempo. Certo, Rafael? Certo. Os alunos estão questionando um pouquinho sobre a questão do juro simples ser uma PA ou uma função constante ou uma função crescente, uma função linear. Então, vamos primeiro à definição de PA. Então, a função PA basta ter uma razão e essa razão vai sendo somada mês a mês ou período por período. Então, daí, o montante em juros simples obedece uma PA. Vou colocar exemplo, aqui uma PA, né? Por exemplo, 3, 7, 11, 15. Isso aqui é uma PA. E a diferença de um número para o outro é sempre uma mesma razão que exatamente, o Rafael está falando. Sempre 4. Então, na verdade, se você olhar para o montante então vai obedecer uma PA e vai ser uma função linear crescente. No gráfico que visualizamos, obedece o capital com o crescimento dos juros, ou seja, o montante vai dar uma reta crescente. Então, o montante é uma função linear crescente ou uma PA. Agora, quando referimos a constante, a gente está se referindo ao juro ganho em cada mês. Então, no primeiro mês, naquela tabela, os juros eram 100, 100, 100, no mês seguinte 100, 100. Então, para cada mês, o valor obtido é constante. Então, os juros é constante. Agora, o montante, o valor futuro, vai obedecer, então, a função linear crescente. Então, juros constante e o montante vai ser crescente porque está acumulando os juros de cada mês, mas sem ser juros sobre juros. Igual esse exemplo que a gente passou, é constante. De um número para o outro, é sempre o mesmo valor que vai estar gerando 4, 4, 4. Naquele exemplo lá, se você fez um mês, 2 meses, 3 meses, você vai descobrir que todos os meses era 100, então rapidinho você matava a charada lá para resolver qualquer exercício. Muito bem. Vamos aplicar essa fórmula, ok? Para a gente começar a entendê-la melhor. Qual o valor, é um juros
juro composto, ok, gente? Qual o valor de resgate de uma aplicação de R$12.000 em um título por um prazo de 8 meses a uma taxa de juros composta de 2,5 ao mês? Então eu vou usar aqui a fórmula de juro composto para resolver, porque ele quer o valor de resgate. Valor de resgate, ora, se você coloca na poupança um dinheiro, daqui um certo tempo você não vai lá resgatar esse dinheiro, então é um dinheiro futuro, ok? Você colocou na poupança o ano passado um valor e daqui um mês você vai lá resgatar esse dinheiro. Você vai resgatar o que você colocou, o seu capital, mais o juro de todo esse período, ok? Então, ele quer saber o valor futuro. Às vezes não vem perguntando assim, determine o valor futuro. Os problemas não vêm escritos dessa forma. Você precisa interpretá-lo, ok? Faz essa leitura crítica do exercício. Só lembrando, a fórmula que nós estamos utilizando aqui é a do futuro valor, que é presente valor que multiplica 1 mais o I elevado a N. Só voltando aqui para relembrar lá. Futuro valor é igual ao presente valor que multiplica 1 mais o I, que é a taxa, elevado a N. Agora basta substituir as informações que o problema trouxe e jogar na fórmula. O que eu vou ter então? Ó, futuro valor vai ser o quê? O valor presente do meu título. Quanto que eu apliquei? 12.000. Então eu vou ter aqui, ó, 12.000, ok? E aí abre parênteses, 1 mais a taxa. A taxa é 2,5. Você, claro, sabe, tem que dividir essa taxa por 100. 2,5 dividido para 100 vai dar 0,025. Tudo isso elevado a N. N é o nosso período, ok? O nosso dinheiro ele vai ficar aplicado durante 8 meses. Pronto. Montei o nosso exercício, ok? Montei o nosso exercício. Não tem erro para você fazer esse exercício. O que você precisa? Você vai precisar de uma calculadora científica ou essas calculadoras modernas desses smartphones. Normalmente, se você usar ele na vertical, horizontal, ele transforma a calculadora que tem lá em científica, ok? E aí você vai precisar desse detalhe. Depois a gente coloca um tutorial, né, Rafael? Nós temos um tutorial para vocês que a gente vai trabalhar calculadoras também, para não ter dúvida em resolver exercício. Muito bem. Para continuar aqui, eu vou ter 12.000. E aí eu vou somar dentro do parênteses. Então eu vou somar 1 mais 0,025. Isso é fácil, vai dar 1,025. Elevado a 8. Elevado à oitava potência, ok? Fazendo na conta, isso vai dar 1, tudo aqui vai dar 218, 402, uma porrada de número a mais, tá bom. Ok? Aquele resultado 1,218, 402 é o quê? É o 1 mais o 0,025 somado e elevado à oitava potência. Direto. Basta multiplicar então agora os meus 12.000 vezes esse valor. Meu valor futuro vai ser o quê? R$14.620,82. Não tem erro, ó. Ok? O valor futuro vai ser R$14.620,82. Para fazer isso, utilize uma calculadora, ok? Fazer no braço você consegue, mas você vai conseguir, vai demorar um pouquinho. Então a gente pode fazer isso no braço. E aí faz a opção pela calculadora científica. Se você não souber fazer um número elevado, por exemplo, 4 elevado, nas calculadoras ou você tem uma tecla circunflexo, 4 elevado, aperta a tecla 4 elevado e algum número, por exemplo, 2, 4 elevado a 2. Apertou igual, vai aparecer 16. Não erra. Ou pode ser a tecla 4, normalmente tem uma tecla XY ou YX, aperta 2, o resultado também vai ser 16. Mas você resolver aí. Então você pega 1,025, aperta uma dessas teclas
ou o acento circunflexo, ou o XY, depende da calculadora que você estiver usando. Aperta igual, vai dar o valor que a gente fez aqui no quadro, tá bom? Não tem erro. Passando aqui, algumas situações quando a gente está trabalhando juros compostos, a gente pode resolver. Nesse exercício, olha só, eu tinha 12 mil, apliquei esses 12 mil reais hoje e daqui a 8 meses eu vou resgatar. Eu vou resgatar quanto daqui a 8 meses? Vou resgatar 14.620 e alguma coisinha a mais, ok? Agora, e se eu quiser saber o valor futuro? Eu posso saber, utilizando isso? Posso usar a mesma fórmula. Mas antes de fazer isso, Rafael, temos uma dúvida. Exatamente. Os alunos estão perguntando, só citando o Polo, a Joyce de Buritis, a aluna Joyce, perguntando a potência oitava, o que representa aquela potência oitava? Então, para a gente resolver potência oitava, lembrando que uma potência é uma sucessão de multiplicações. Então, quando eu tenho 3 ao quadrado, significa que é 3 vezes 3. E a potência oitava significa que eu vou pegar a nossa base e multiplicar por ela 8 vezes. Então, tenho 1,025 elevado à oitava é o mesmo que 1,025 vezes 1,025, 8 vezes. Então, você vai repetir essa multiplicação de 1,025 por ele mesmo 8 vezes. Então, esse que é o conceito de potência. Ok. E a potência nos juros compostos é o tempo, tá bom, Joyce? Muito obrigado pela dúvida, Joyce. E os demais alunos tiverem dúvida, por favor. Muito bem. Então, só voltando ao que a gente começou a falar, eu posso usar, então, esse mesmo exemplo, eu posso imaginar uma situação. Daqui a 5 meses eu preciso de 10 mil reais, ok? Preciso de 10 mil reais, quero comprar uma moto e eu preciso de aplicar quanto hoje numa poupança ou num fundo de rendimento e eu consigo achar um rendimento que me produz uma taxa de 2%. Eu preciso colocar quanto hoje no banco para que daqui a, sei lá, 5 meses, 7 meses, 1 ano, eu tenha lá os meus 10 mil na conta. Então eu posso usar essa mesma forma dos juros compostos aqui, que a gente trabalhou o valor presente, e posso trabalhar com o valor futuro, fazer essa brincadeira, ok? Então fazemos aquilo lá que a gente trabalhou no primeiro início na aula, nos objetivos. Posso trabalhar valor presente e valor futuro, depende da situação. Vejam, é a mesma fórmula, ok? É a mesma fórmula. Lembrando que a fórmula, inicialmente, ela é escrita assim, ó, futuro valor igual presente valor que multiplica 1 mais i. O que é que a gente fez? A gente só isolou esse 1 mais i. Olha só, vocês vão lembrar lá do ensino, isso aqui é ensino básico, hein? Esse 1 mais i elevado a n não está multiplicando? Quem está multiplicando passa para o outro lado, dividindo, ele vem para cá. Foi só isso que a gente fez de alteração na fórmula. A fórmula, então, a equação continua a mesma. Esse 1 mais i que estava aqui do lado do PV, elevado a n, a gente tirou ele, está multiplicando, passou para o outro lado, dividindo. Pronto. Não tem segredo essa fórmula. Ao fazer essa brincadeira com a minha equação, eu posso trabalhar, então, esse tipo de situação. Eu tenho um valor, eu sei quanto que eu vou precisar daqui a 1 ano. A empresa vai fazer daqui a 1 ano, investir em novos equipamentos. Quanto que ela deve aplicar hoje para que daqui a 1 ano ela possa comprar esses equipamentos? Ok? Então, é essas situações que a gente pode resolver usando essa equação. O presente valor, o capital, né, é o valor aplicado ou retirado na data atual, hoje, por meio de alguma operação financeira, que ao render juros de uma determinada taxa, equivale ao valor futuro em uma data futura. Ficou claro? Ficou, gente. Lembra do primeiro dia quando a gente trabalhou matemática financeira, o que o dinheiro rende ao longo do tempo? E o que faz o dinheiro render ao longo do tempo? É os juros, ok? E aí a gente viu duas situações. Dinheiros em datas diferentes, eles não podem ser somados, a não ser que são comparados usando uma taxa, uma equação matemática que faça com que eles possam ser comparados em datas diferentes. Olha só aqui o que vai resumir aquilo. Essa equação, ok? Com essa equação eu posso comparar dinheiros na data de hoje e na data
futura. Ponto. Olha um exemplo. Determine o valor do investimento, ok? Determine o valor do investimento inicial que deve ser realizado no regime de juros compostos, com uma taxa de 1% ao mês, ok? Para produzir um montante acumulado de R$2.000 ao final de 12 meses, ok? Então eu quero fazer uma viagem, vou viajar para perto. Não vou viajar para longe não. E daqui a um ano eu preciso de 2.000 para fazer essa pequena viagem. Quanto que eu devo aplicar hoje lá na poupança que vai render 1% ao mês, para que daqui a 12 meses eu tenha o dinheirinho da viagem tranquilo, sem fazer muitas rebolações econômicas para poder fazer essa viagem? Quanto que eu vou precisar daqui a 12 meses? Simples, eu vou usar aquela fórmula ali. A fórmula é essa. Presente valor igual futuro valor dividido pela capitalização. Então vou lá, presente valor vai ser igual futuro valor, deixa eu colocar esses vermelhos aqui para não confundir, futuro valor dividido por 1 mais o I elevado a N. Olha o N aqui, Joyce. O N ali vai ser a minha potência, ok? Vai ser simples, não tem muito segredo. Só basta substituir as informações que estão no problema. Você leu o problema? Tem o valor futuro? Tem. Tem a taxa? Tem. Tem o tempo? Tem. Então é só substituir cada qual no seu quadrado. Ponto. Então vamos lá. Então eu vou ter presente valor, vai ser o meu valor futuro, 2.000. Eu vou precisar de 2.000 para fazer essa viagem. Opa. Vou precisar de 2.000. Embaixo eu vou ter 1 mais o I. O I é a taxa, que é 1. Ou seja, 1 dividido para 100, que vai dar 0,01. Tudo isso elevado à oitava potência. Oitava potência não. 12ª potência. 12 meses. Pronto. Eu vou somar embaixo aquele parênteses, somar e elevar a oitava potência. Vou fazer essa conta do lado de cá. Eu tenho o valor presente, vai ser os meus 2.000 dividido por... Eu vou somar 1 mais 0,01, vai dar 1,01. Elevado a 12, isso vai dar 1,126, ok? 825. Pronto. Olha que simples. Eu tenho aqui uma razão, ok? Basta dividir essa razão e eu vou ter qual é o meu valor que eu preciso na data de hoje para poder colocar nessa aplicação. Fazendo essa divisão de 2.000 para 1,126.825, eu vou ter R$ 1.774,90. Então, para fazer essa viagem daqui a 12 meses, sem precisar gastar muito daqui a 12 meses, eu vou precisar de aplicar hoje nessa poupança que rende 1% ao mês, R$ 1.774,90, ok? Então eu posso fazer essa brincadeira com o dinheiro no valor presente e no valor futuro, posso fazer essa elasticidade aí. Muito bem, alguns exercícios... Vocês viram que a fórmula dos juros compostos tem o valor presente, tem o valor futuro, tem a taxa e tem o tempo. Depende do exercício, ele traz o valor presente, ele traz o valor futuro e pede para você achar a taxa. E aí? Como é que faz? Simples também. Eu uso essa equação aqui. Essa equação destacada. Ok? O que que é? É a mesma fórmula e a gente faz algumas operações matemáticas até isolar o I. E aí, sobra isso. I vai ser igual a raiz enésima, ok? Essa raiz enésima aqui, do futuro valor dividido pelo presente valor. A raiz enésima ali é o período, ok? A raiz enésima ali é o meu período. Tudo isso menos 1. É simples. Não tem muitos segredos. Então, vamos lá, ó. Depois de 12 meses de aplicação, então eu já tenho o meu N. Depois de 12 meses de aplicação de R$12.000, depois de 12 meses de aplicação de R$12.000, meu valor presente, que é o que eu apliquei.
foi resgatado um valor de 16.520, meu valor futuro. Calcule qual foi a taxa de juros mensal da aplicação. Então, me deu o presente, valor presente, me deu o valor futuro, ok? Me deu qual foi a quantidade de tempo que esse dinheiro ficou aplicado e está pedindo a taxa. E aí, basta substituir aquela equação que a gente estava trabalhando no slide anterior e substituir as informações que o problema trouxe. Aquilo, cada qual no seu quadrado. E não tem erro. Operações matemáticas. Se você estiver trabalhando com a calculadora, então, perfeito. Então, eu vou ter o I, ok? Deixa eu apagar esse PV. O meu I vai ser essa fórmula. Não, vou começar no cantinho aqui. Então, eu vou ter aqui, ó. I vai ser igual a raiz de quem? Do valor presente, do presente valor, dividido pelo futuro valor. Tudo isso menos 1. E essa raiz é a raiz enésima. Olha só, destacando, ok? Usando a mesma equação. E aí eu vou escrever aqui embaixo. Na linha de baixo, vou trocar a cor desse pincel, eu vou substituir as minhas informações. E aí eu vou ter, qual é o meu N? 12. Ok? 12. Qual é o meu valor presente? É 12.000. Qual é o meu valor futuro? Ok? Meu valor futuro é 16.520. Ok? Fora da raiz, menos 1. O menos 1, só para lembrar ali, ele está fora da raiz. Ok? Ele está fora da raiz. Muito bem. Agora eu vou fazer as operações matemáticas. De novo, só relembrando, você vai precisar aqui de uma calculadora científica para fazer essa conta. Por quê? Para você tirar a raiz 12ª potência só com calculadora científica ou aquelas calculadoras financeiras, aquelas profissionais. Sem elas você não vai conseguir fazer essa conta de maneira muito fácil, vai te dar muito trabalho. Ok? Só inverter, né? FV sobre PV. Eu coloquei errado aqui. Se não é o Rafael. FV sobre PV. Eu fiz errado, Rafael. Muito bem. O valor futuro é em cima. Então, eu vou ter aqui FV, embaixo, PV. Então, eu vou ter aqui em cima é 16.000, embaixo os 12.000. Então, deixa eu corrigir. Era para ver os alunos que descobriram esse erro aí, Rafael. Então, eu vou polo de Machadinho, polo de Vilhena. Olha. Ponto para eles. Ponto para se fosse e ainda de Porto Velho ainda. Se fosse na sala de aula, a gente tinha que dar ponto para esses alunos, Rafael. 12.000. O professor não erra, ele deixa um texto ali para descobrir quem está prestando atenção na aula. Ok? Pronto, ficou fácil. Agora eu vou fazer essas operações. Ao dividir 16.520 por 12.000, isso vai dar o quê? 1,37666, um monte de 6 aí para frente. Você pode arredondar depois de uns 3 ou 4 números. Então eu vou ter opa, não precisa mais dessa raiz tão grande, ok? 12ª potência, e aqui eu vou ter 1, ok? 66666. Desculpa. 37. Ah, não, tem um 3. Tem um 3 aqui. 3, 7 e 6, 6. No final, para arredondar um 7 aqui. Pra caber. Tudo isso menos 1. Ok? Dividimos 16.520 para 12.000. Resultou nesse número. Agora eu vou tirar a raiz desse número. Ok? E aí eu vou calcular a raiz 12ª potência desse número. A raiz 12ª potência de 1,376667 vai dar 1,026, ok? 9967. Mas tá bom esse monte de número aqui. Vou colocar mais um só para não... Ok? Agora é fácil. Eu vou fazer tudo isso menos 1. E aí, olha só. Menos 1 é como se eu estivesse pegando esse 1 e trocando por esse 1 daqui, ó. E aí, 1 com 1 vai matar, o 1 vai zerar, vai ficar 0, né? Muito simples. O I vai ficar igual a 0,026997, ok? E aí, para simplificar isso aqui,
eu vou ter I vai ser igual. Observe que a taxa, toda taxa, ela é dada em porcentagem, ok? E para transformar a taxa em porcentagem, basta que você multiplique aquilo por 100. Então eu vou ter aquele número 0,02699 vezes 100. A vírgula vai deslocar 2 casas decimais. Isso vai ser o quê? 2,6. Observe aqui que eu tenho um 6,9. Só para facilitar o cálculo no final aqui, eu vou arredondar para um número final. 267, ok? Arredondando aqui para 2 casas decimais. A taxa foi de 267, ok? Nossos alunos tranquilos nos exercícios finais aí, Rafael? Tranquilos. Muito bem. Então hoje nós trabalhamos um pouquinho nessa aula agora, juros compostos, ok? Juros compostos, então eles são diferentes de juros simples, ok, Rafael? Trabalhamos um pouquinho mais desses juros simples, já os alunos foram tranquilos, dúvidas? Os alunos gostaram das aulas, inclusive parabenizaram pelo ritmo da aula, foi bem tranquilo. E aí, já passando o recado da coordenação, semana que vem vocês sabem que vocês terão prova. Mas não é de matemática financeira ainda. Susto. Então terão prova de OPP. Então o cronograma da aula segue normalmente como está acontecendo. Os 2 primeiros tempos é de OPP e os 2 últimos tempos de matemática financeira. Então em OPP, das 7 horas da noite até as 7h50, vocês terão aquela revisão, como de costume, na última aula no dia da prova. E aí mais 50 minutos para a resolução da prova. Então fecha 1h40, que seria o horário de OPP. E aí depois do intervalo, novamente com matemática financeira, e aí a gente já vai trabalhar novos conteúdos, mas isso a gente fala depois da correção das atividades. Então lembre-se que semana que vem, prova de OPP vai ser das 7h50 até 8h40 da noite, certo? Ok. Então agora vocês vão ter uma atividade para testar se vocês aprenderam bem, se conheceram bem durante essa aula, e nós retornaremos daqui a pouco. Dúvidas? Vamos interagindo, o Rafael vai ficar aqui no chat aqui conectado. Se vocês tiverem dúvida, mande e a gente resolve daqui a pouco, ok? Então a gente já retorna. Bons estudos! Olá, muito bem, estamos de volta. E aí, conseguiram resolver os exercícios? Percebe, o Rafael hoje teve trabalho no chat. Hoje a galera participou, né, Rafael? O pessoal estava animado aí na resolução dos exercícios. Exatamente, tivemos boas participações, diversos polos contribuindo. Eu até anotei o nome dos polos aqui, ó. Costa Marques, Ouro Preto, Presidente Médici, Porto Velho, Buritis, Cacoal, Ji-Paraná. O pessoal participaram com vontade, mandaram as respostas. Eu acho que, e foram bem, pelas respostas que chegaram aqui, todos estão acertando os exercícios. Mas antes também o pessoal de Ouro Preto e Vilhena descobriu que a gente terminou um negócio errado aqui, né, Rafael? Exatamente. Deixa eu mostrar aqui no quadro, aqui no nosso slide, essa resolução aqui está errado. A culpa foi do câmera aqui do estúdio, que ficou falando que o tempo estava acabando. Então, muito bem, ok? Olha só. Observe aqui a nossa conta final e a gente arredondou o valor final. Na hora de multiplicar por 100, a gente multiplica e a vírgula anda vai 2 casinhas. Ela vai ficar aqui entre o 2 e o 6. Então, vai ficar entre o 2, o 6 e o 9. E aí a gente arredonda um segundo número para ficar um número mais simples, né? Menos extenso esse número, né? E aí a gente arredonda. Esse arredondamento que eu fiz errado no exercício anterior. 6 e o 9 a gente pode arredondar para 7, 69 é como se fosse. Então eu tenho 2,7% ao mês, ok? Então, agradecendo novamente ao Polo de Ouro Preto de Vilhena, né? Exatamente. Descobriram o nosso pequeno erro. Não é erro, gente. É um detalhe para ver quem está participando, quem está prestando atenção mesmo. Muito bem. Ponto para Ouro Preto e ponto para Vilhena.
Vamos aos nossos exercícios e o primeiro exercício é este. Determinar o valor acumulado no final de 6 anos, ok? 6 anos, no regime de juros compostos, com uma taxa de 10% ao ano, ok? A partir de um investimento inicial de 3 mil. Então eu tenho um valor presente 3 mil, eu tenho uma taxa de 10% ao ano e eu tenho 6 anos. Basta substituir todas essas informações na equação dos juros compostos. Pronto, cada qual no seu quadrado e não terás erro. Então, o valor futuro, ok? Futuro valor vai ser o quê? Valor presente, os 3 mil reais, ok? E aí eu abro parênteses, 1 mais a taxa, que é 10%, lembrando, não coloco 10, coloco 0,10, que é a divisão por 100, correto? E durante 6 meses, a potência 6 para Joyce lá de Buritis. Não vou esquecer da Joyce mais. E aí eu vou fazer esses cálculos. Eu vou ter 3 mil. E aí lá na 5ª série a gente aprende. Primeiro se resolve o parênteses. Muito bem, soma dentro do parênteses. 1 mais 0,1 dá 1,1 ponto. Aí você aperta elevado à 6ª potência. Isso vai resultar em 1,771,561. Basta multiplicar agora os 3 mil que estão fora da parênteses vezes esse valor dentro do parênteses. E aí eu vou ter o valor futuro, ok? Eu vou determinar qual é o valor no final, eu vou determinar a pergunta. Meu valor no final vai ser de R$ 5.314,68. Arredondando, 68 centavos. Tranquilo. Fórmula dos juros compostos é essa. Substitui as informações cada qual no seu lugar, no seu quadradinho ali. Não tem erro, ok? Não vão errar. É muito simples. Sumiu, Rafael. Apareceu, Rafael. É mágica. Mágica. Além de professor, sou mágico. Muito bem. Você necessita de 10 mil reais. Todos necessitamos. Mas é daqui a 5 meses. Ok? Calcule quanto deverá aplicar na data de hoje, considerando que você consiga aplicar aí um rendimento que rende 5% ao mês nos juros compostos, que é o objetivo da aula. Quanto que você vai ter? Ok? Então você vai ter 10 mil reais daqui a 5 meses. Quanto que você tem que colocar na data de hoje para que daqui a 5 meses, né? Isso, para daqui a 5 meses não. 5 meses mesmo. Eu tenho os 10 mil. Eu coloco naquela fórmula do PV, do present valor, que é o futuro valor, dividido por 1 mais o I elevado a N. Substituindo as informações, eu vou ter, quem é o meu valor futuro? Os 10 mil. Então eu vou ter 10 mil. Qual é a minha taxa? A minha taxa é... Opa, a calculadora não é agora não. A minha taxa é 0,05. Opa, deixa eu diminuir aqui dentro. Ficou muito pequeno. 1 mais 0,05. E o meu N é o meu tempo, que é 5 também. Observe que eu só substituí as informações cada qual no seu quadrado. Primeiro você vai somar. 1 mais 0,05. Somou? Eleva a 5. Elevou? Olha o que vai resultar. Vou fazer aqui na frente. Meu present valor vai ser 10 mil dividido por 1,2768. 1,27628. Ok? E aí, para finalizar, basta fazer a divisão desses 10 mil por esse número. Eu vou ter 7.835 reais e alguns centavos, 27 centavos. E aí a gente destaca o polo de Colorado, né, Rafael? Exatamente, Pessoal, que também está participando no fórum. É verdade. Você fala de um, os outros ficam ciúmes. Fala que... Ó, sumiu de novo. Ó, não apareceu. Ah, apareceu.
Muito bem. Voltando aqui, eu vou ter uma pessoa investiu R$8.000 e recebeu 14 mil depois de 5 meses. Opa, então ele deu o valor presente, deu o valor futuro e deu o tempo. E ele quer saber a taxa. Então eu vou usar aquele exercício, eu acho que foi o exercício que gerou um pouquinho mais de dúvida nos nossos alunos. Exatamente. Lembrando que os arredondamentos, estamos arredondando para menos casas, até para facilitar quem está acompanhando os cálculos. Mas numa aplicação financeira de verdade, você vai ter que usar todas as casas que apareceram no visor da calculadora. Para quê? Para evitar erros de arredondamento. Que no meio da conta, se você vai arredondando, esses erros podem acumular e aí variar o teu resultado final. Muito bem. Quanto mais casas decimais você usar, mais próximo do resultado exato você chegará. Muito bem. Lembrando que para calcular a taxa, eu uso aquela fórmula que tem valor futuro, né? Dividido pelo valor presente, menos 1. E aí, basta substituir as informações. Olha só como é simples. Meu valor futuro, ok? Meu valor futuro. E aí, o meu valor futuro é 14 mil. Meu valor presente é 8 mil. Ok? E o N é o meu período, é a índice da raiz, 5. Olha que simples. Não tem muita dificuldade nisso. Você precisa de uma calculadora científica para resolver isso. Ou aquelas calculadoras financeiras, aquelas calculadoras douradas. Dourada, né? Cobre, cor de cobre, não sei como é que fala aquilo. E aí agora basta fazer esses cálculos aqui. O que é que eu vou fazer? Primeiramente eu vou dividir 14 mil para 8. Ok? Ao dividir 14 mil para 8, o resultado vai ser... Menos 1 aqui fora. 14 mil para 8. Deu quanto aí, Rafael? Porque o meu resultado não bateu. Só um minutinho. 14 mil dividido para 8. Tem risco aqui até onde é que eu não quero. 1,75. Rafael. 1,75. Ponto. Vou calcular qual é a raiz de 1,75. Mas vou calcular aqui nesse canto. Então, o I, que é a taxa, vai ser o quê? Aí na calculadora eu vou calcular 1,75 raiz quinta potência. Isso vai dar 1,1184. 1,1184. Tudo isso menos o 1 que está fora da raiz. E aí esse 1 menos 1 é como se eu pegasse esse e eliminasse por aquele. Simples. O que eu faço? O resultado vai ser I igual a 0,1184. Mas a taxa é sempre dada em porcentagem. Multiplique ela por 100. Tudo que multiplica por 100 faz a vírgula deslocar duas casas decimais. Então eu vou ter 11,84%. E essa taxa ela é mensal, já que o tempo foi mensal. Então é ao mês. Muito bem, e agora eu acho que não deixei margens para descobrir algum errinho ali. Fácil. Muito bem, próximo. Uma empresa possui uma dívida de R$10.000 para daqui a 2 meses, ok? E essa dívida, E você tem uma dívida que ela é acumulada a uma taxa de 2% ao mês. E tem uma outra dívida de 25 mil para daqui a 6 meses. E você consegue fazer uma taxa de aplicação hoje para essa dívida de 25 mil de 5% ao mês. Qual o valor que ela precisa aplicar hoje para que possa pagar ambos os compromissos? Quanto que essa empresa, ok, precisa pagar hoje, colocar hoje numa aplicação que paga esses 2 compromissos? Um para daqui a 2 meses e outro para daqui a 5 meses, 6 meses. Eu vou usar aquela fórmula do valor presente 2 vezes. É simples. Então, o valor presente vai ser o quê? Valor futuro. Qual é o meu primeiro valor futuro? Esse aqui. Eu tenho 10 mil, ok? 10 mil, dividido por 1 mais 0,02, tudo isso elevado a 2 meses, ok? Muito bem. Se fosse só um único valor, seria fácil, né? Eu pegava esse e já fazia os cálculos. Só que o exercício ele trouxe 2, então eu vou fazer o outro. Eu posso fazer aqui na sequência, olha só.
E aí eu vou... É 10 mil, aqui só tá 1.000. E aí eu vou ter o segundo, que é 25.000, ok? Dividido por 1 mais 0,05 elevado a 6. Então eu tenho aqui os dois valores, ok? O primeiro, 10.000 por 1,02 elevado a 2, e o segundo, de 1,05 elevado a 6. Vou passar para o outro lado aqui, e aí eu vou ter, ó. Então, o preço de valor. A primeira, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou somar 1 mais 0,02, ok? Elevado a 2. Isso vai render... Opa! Isso vai render 10.000 dividido por 1,0404. E o outro, 25.000, vai ficar dividido por quanto? E aí eu vou somar 1 mais 0,05 vai dar 1,05 elevado à sexta potência, e isso vai dar 1,3401. Esse 3401 a gente já arredondou aqui no nosso valor. Basta fazer o quê? Agora a divisão desses valores. Dividir 10.000 para 1,0404 vai dar R$ 9.611,69. O outro, 25.000 dividido para 1,3401 vai dar 18.655,32 centavos. E para finalizar, basta somar esses dois valores, ok? Eu vou somar 9.611 mais 18.655. Vou ter um valor de R$ 28.267,01. Ponto. Ok? Nós fizemos nesse exercício dois valores presentes. Nós tínhamos dois valores futuros, um para daqui a 2 meses e outro para daqui a 6 meses. Cada um deles tinha uma taxa diferente. O primeiro era uma taxa de 2%, o segundo era uma taxa de 5%. Eu poderia resolver isso separado, fazia um, deixava quieto, fazia o outro, deixava quieto e aí somava os resultados final. Ou poderia resolver igual a gente fez aqui, né? Na mesma equação, foi resolvendo todo o exercício de uma única vez. Mas não tem dificuldade. Faz essa divisão, a soma embaixo, eleva a potência. O segredo é aquilo ali, somar o parênteses e elevar a potência. O restante é divisão, fração, multiplicação que vocês já estão cansados de resolver. E o nosso quinto exercício, foram emprestados R$8.000 durante 10 meses a uma taxa de 2,5 ao mês. Calcule o valor devolvido no final. Valor devolvido no final. Valor futuro, ok? Quando você coloca um dinheiro na poupança e daqui a um tempo você vai lá resgatar, você não quer o valor que você vai resgatar? É o valor no final do tempo que você deixou lá. É o valor futuro. Para fazer isso, a fórmula simples. Valor presente é 8... Opa, desculpa. Não é valor presente não, é valor futuro. Futuro valor vai ser o quê? O valor presente, 8.000, que multiplica o 1 mais a taxa. Lembrando que a taxa tem que ser dividida por 100. Tudo isso elevado ao tempo. No caso, 10 meses. Simples, ok? E aí, futuro valor vai ser o quê? 8.000. E aí você vai somar dentro do parênteses. 1 mais 0,025. Somou? Aí você vai elevar a quinta potência. Desculpa, a décima potência. Elevou? Vai resultar nesse número aqui, ó. 1,208. Opa, 280084. Para finalizar, basta multiplicar esse número que está dentro do parênteses pelo meu 8.000. Ao multiplicar, eu vou ter 10.267
240, ok, vírgula 68. 10.240,68. Viu que é simples trabalhar com juros compostos? A gente trabalha substituindo cada informação no seu respectivo lugar. Taxa no lugar da taxa, tempo no lugar do tempo, valor presente no lugar do valor presente, se for valor futuro no lugar do valor futuro. E aí vai trabalhar na calculadora, certo, Rafael? Certo. Algumas dúvidas que surgiram nos polos, principalmente a questão 3, que tem uma raiz enésima, uma raiz 12ª, quanto ao uso da calculadora. Então, infelizmente, não tem como sabermos que tipo de calculadora que você tem, qual a configuração, porque mesmo modelos, por exemplo, da HP, trazem teclas diferentes. Então, é impossível a gente conhecer todas as calculadoras de vocês. O que a gente se compromete é que até a próxima aula a gente deixa o material no AVA sobre o uso das principais calculadoras. Agora, como falei, são diversos modelos. Infelizmente, vai ser impossível abordar todos os modelos. Se tiver dúvida, tira a foto do modelo e poste no AVA, e aí a gente tenta solucionar em cima do teu modelo. Tá? Mas a gente vai deixar até a próxima aula um vídeo com algumas orientações ou um texto com alguns exemplos usando a calculadora. E aí, retomando na questão 2. Mas às vezes tem essa dúvida também. Às vezes a gente fala calculadora HP, que às vezes muita gente fazendo propaganda para HP, é aquela calculadora financeira, que aí ela é específica, aquela calculadora chatinha, na cor cobre, né, prata, que cor é aquela, Rafael? Sei lá, cor de burro, cor de rocha. Então, às vezes a gente fala calculadora financeira, é aquela calculadora HP. Ela você não faz cálculo nenhum, porque é a calculadora que faz. Ela você apenas insere os valores lá. Você coloca taxa, tempo, valor futuro e pede valor presente. Ela já te dá. Você coloca valor futuro, valor presente, valor taxa e pede o tempo. Também vai aparecer no visor. Ela você não faz cálculo. Quem faz é a calculadora. Agora, todas as calculadoras são assim, né? Não precisa mais dessa. Exatamente. Essa aqui, Rafael, ficou dúvida? Então vamos só no enunciado do problema. O problema diz... Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá, que aí dá pra gente riscar de novo. Precisa apagar o... Não, pode só mantendo o exemplo. Se vocês observarem no problema, o problema pede duas coisas. Fizemos a primeira. Você necessita R$10.000 daqui 5 meses. Calcule qual o valor deverá aplicar na data de hoje, ou seja, daqui 5 meses. Então, basta resolver como fizemos. Então, a primeira pergunta está resolvida. A segunda não resolvemos, até porque o processo é bem semelhante. Se você está considerando depositar daqui 1 mês, a minha pergunta é, quantos meses o teu valor vai ficar investido? Certamente você vai me responder 4. Então, o que mudaria da nossa resolução da primeira parte do problema para a segunda parte do problema? Seria trocar aquele expoente 5 por um expoente 4, certo? Vamos ver no quadro, aqui, vamos ver no quadro como ficaria? Vai ficar 1 mais 0,05 elevado a quarta, é 0,5, ok? 1 mais 0,05 elevado a quarta, porque você vai aplicar somente daqui a 1 mês, e é 10 mil. Então já passou-se um período nesse intervalo. E aí eu vou ter então, um valor presente, eu vou ter R$10.000, ok? Somando 1 mais 0,05, isso vai dar 1,05. 1,05. Ponto. Elevado à quarta potência, isso vai dar de... Rapaz, estou bom de conta. Eu acho que vai dar 1,215, ok? 50, 25. Ponto. 625. 600, isso são 6, Rafael, olha lá. Ah, moleque. 50, 625. Ah, mas Rafael também complica. 50, 625. Aí, Rafael, tá beleza. Vou dividir então agora de cabeça, hein? Eu vou dividir 10 mil por esse 1,215, 50, 625. Fazendo essa divisão mentalmente aqui para vocês, eu vou fazer essa divisão e eu só vou demorar mais um segundo para fazer essa divisão. Ei, calculadora que demora. Isso vai dar 9 mil. 8 mil. 8 mil, claro. 8 mil. R$227 e alguns centavinhos. Vou colocar 0,2 aqui.
Quem foi aluno que perguntou, Rafael? Na verdade, foram diversos polos. Retornando aqui no chat para ver, temos o polo de Colorado, com a tutora Edileuza, a tutora Anete, lá de Ji-Paraná. Então tivemos diversas participações. No caso, eu tenho 2 cálculos aqui, né? Então, com o primeiro cálculo, a taxa é de 5 meses, o período é de 5 meses. Se você vai aplicar daqui a 1 mês, às vezes isso é umas pegadinhas que colocam no prova, né? No caso, a gente nem copiou aqui, porque a gente achou que o tempo não seria, não daria para resolver todos os exercícios, ok? Mas às vezes é isso. Se você vai aplicar só daqui a 1 mês, então aqueles 5 meses não serão mais 5, serão 4. E aí basta substituir na equação onde tinha 5 por 4 e os cálculos são semelhantes. Soma dentro do parênteses, eleva a 4ª potência, vai resultar naquele número ali, 1,200, ok? E aí divide 10.000 por esse número. Não tem muito erro, não tem muita dificuldade, ok? Algumas dúvidas a mais dos nossos alunos, Rafael? Sim, temos algumas dúvidas, mas ainda refere-se ao uso da calculadora na 3. Então a gente se compromete a deixar no AVA, pelo menos com um modelo de calculadora, até a nossa próxima aula. Mas, como eu falei, se tiver dúvida de uso de calculadora, tente procurar o manual da tua calculadora ou, se não, postar a imagem dessa calculadora para que a gente possa explicar. Porque não vai adiantar a gente retornar na questão, porque vai parar no mesmo ponto que você vai tentar fazer esse cálculo da raiz 12ª na calculadora e não vai conseguir. E aí o problema não está na questão em si. Você compreendeu como fazer a substituição, aprendeu a identificar as variáveis, que é o grande desafio, e aí esbarra no uso da calculadora. Então, se tiver dúvida, poste a foto do modelo para a gente poder trabalhar em cima desse modelo, talvez mostrar com um desenho qual tecla seria equivalente, tá? E aí, já comentando dessa questão 3, a dificuldade que está surgindo é só tirar a raiz e isso a gente deixa no AVA. Perfeito. Bom, então se tiver dúvidas, se tiver fotos de vários calculadores, mande para o Rafael. O Rafael adora fotos de calculadora, né, Rafael? Vamos deixar também no ambiente virtual para vocês, a partir de hoje, uma atividade que vai ser questionários envolvendo esses juros compostos, ok? Então o pessoal de Porto Velho, né, aproveitar o feriado aqui em Porto Velho amanhã, os nossos alunos, aproveita o feriado e resolva esses exercícios. E os outros municípios não tem feriado, Rafael. Oh, tadinho deles. Mas tudo bem, ok? Vão lá, faça os exercícios, mande a dúvida de vocês. Na próxima aula a gente consegue resolver isso aqui para vocês. Tranquilo? Boa aula, bons estudos e a gente retorna na semana que vem com mais um conteúdo da nossa disciplina. Valeu! Mesmo canal, hein?